Começando mais um vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista, hoje com a presença ilustre, lá da cidade de Blumenau, meu amigo David Cruz, da Assina Consultoria e Treinamentos. E nós vamos ter dois blocos. O primeiro bloco vai falar de liderança assertiva e o segundo bloco vai falar de um assunto tão importante para toda a humanidade, que é a saúde mental. São dois cursos que a Assina Consultoria apresenta aqui na região do Vale Europeu. David, seja bem-vindo mais uma vez ao Valor Entrevista, é um prazer te receber. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Obrigado, meu querido Alan. Temos aí faz um ano, acho, né, que eu estive aqui também, um ano. Muito grato, né, as portas que o amigo abre pra gente, que vem aqui. Então, assim, feliz de novo de voltar e estamos aqui para divulgar o nosso trabalho, estar junto aí como parceiros, novidades, crescimentos. Maravilha. Graças a Deus, tudo certo. Fiquei feliz de ter aceito o convite. Já vamos para a nossa primeira pergunta. Bora lá. Como a Assina aborda o desenvolvimento de habilidades de liderança em seu curso de liderança assertiva? Então, Alan, como você já conhece o trabalho, né? 20 anos de gerência, vamos falar assim, sempre dentro do processo. Então, esse curso já é um curso que eu atuo, dando ele dentro das empresas em si, mas eu resolvi trazer ele para fora agora, né? Pegar várias pessoas de várias empresas, daí dar o conflito, dar aquela troca de conhecimento junto, né? E esse curso, ele é um curso justo que hoje um líder, vamos falar, a pressão do dia a dia, suportar aquela pressão de ter que fazer a gestão, de lidar com hoje, dentro das empresas eu chego a ter 4 épocas diferentes de pessoas. Olha só. Chega a ter lá o seu senhorzinho dos anos 60 lá, que está ainda fazendo dele. Eu chego a ter o jovem, o meia-idade dos anos 80, vamos falar assim. Eu chego a ter os dos anos 90. Agora está vindo a galera do 2000 junto, entrando nas empresas. Então, assim, são épocas diferentes, perfis, valores diferentes. Mas como? Às vezes eu tenho um jovem que vai gestar um velho e não compreende. Às vezes eu tenho, né, uma pessoa mais velha que quer que o jovem use mais o braçal, mas não, ele é da tecnologia, não é do braçal. Exato. Como eu vou fazer essa comunicação também entre essas gerações, né? Sim. Então, isso são tudo que a gente traz nesse curso, que eu vejo as dificuldades das empresas. E é um curso muito dinâmico e é o meu dia a dia, o que eu aprendi, o que eu vivo, na prática, na essência. Agora eu trago para fora. Quem já fez comigo dentro da empresa sabe, e para fora eu vou abrir mais. Eu acho que é um curso que a gente vai encontrar 80% de dinâmica. É prático. Prático. 80% dinâmica. Eu uso muito ferramentas, vamos falar jogos lúdicos, muito mais fácil. Pois eu vou botar todo mundo numa sala aqui, vou chamar a atenção que a gente não chegou na meta, vocês fizeram isso errado. Todo mundo fica naquela tensão ali, será? Uns recebem de bom grado, uns não. Quando eu pego todos eles e coloco numa sala e digo, vamos discutir um assunto aqui, 2 equipes, lado esquerdo e lado direito, eu tenho um programa para você resolver para mim agora, um jogo, está aqui, vocês têm tanto tempo. Deu tempo, eu cobro. Por que vocês não resolveram certo? Sim. Porque fulano, porque ciclano, porque faltou. E não é isso que aconteceu lá dentro da nossa empresa nesse momento? Entende? Quando eu trago para o lúdico, eu trago a metodologia, muda. Exato. Aqui. Esse curso, ele tem muito isso, sempre abordando, né? O que protocolo empresarial, vamos falar assim, das regras dentro de uma empresa, vamos falar, né? 5S, organizações, métodos de processos, vendas, todos esses tópicos eu atuo trazendo junto com jogos e discussão dinâmica. Também trago muito o processo do autoconhecimento, o primeiro bloco mesmo, esse autoconhecimento que é o meu perfil comportamental. Uhum. Tem uma outra pergunta muito importante, que é sobre os principais tópicos ou módulos que você aborda no programa de treinamento de liderança.
que é esse fato, né? Vamos falar dos tópicos, quando a gente já entra nesse assunto, né? O primeiro é sobre autoconhecimento em si. Então, o primeiro tópico que eu falo, a gente faz uns testes de autoconhecimento, uns testes onde eu mostro para eles identificar bem como eles são perante a uma situação de confronto. Né? E eles começam, eu tenho esse perfil, eu tenho essa tendência. Eles têm que primeiro se conhecer. Exato. E daí, nesse conhecimento, eles já vão conhecer dos colegas que estão do lado. E eles vão falar, esse perfil então é do meu dono, é do dono da empresa, esse perfil é por isso que não bate comigo, é por isso. Sim. Eu falo, então é por isso que você tem que mudar a comunicação. Então, daí já aborda o segundo, que vamos falar assim, comunicação hoje nas empresas, conflito, né? Sempre. Então, pego o meu conhecimento, a minha forma de se expressar ou de atender ou não, vamos para as dinâmicas de comunicação em si. Tanto comunicação postura, comunicação lugar de falar, comunicação de escutar em si, que a gente se comunica de várias formas. E aí eu tenho métodos e processos que a gente coloca também, toda empresa tem que ter um processo, um método, Sim. né? O processo de vendas, eu tenho um módulo que é só vendas, mas não é uma venda de vender, é uma venda de auto se vender, né? Meu jeito de chegar, meu jeito de se O portar, marketing pessoal. eu fazendo o meu serviço bem feito, eu estou me vendendo, alguém está de olho em mim sempre, Exatamente. né? Então, esse networks também, né, que eu tenho que ter dentro da empresa, das sessões, dos amigos, conhecer eles. Última fase, assim, a gente tem os blocos. E a última, claro, a gente usa também também, né, teoria Monte Chicago, até algumas outras ferramentas que a indústria já tem, que eu digo, perante esse conflito, a gente pode usar essa ferramenta. Perante esse conflito, se acontecer, a gente usa essa ferramenta. Sim. Mas na prática, o lado mais pessoal, vivencial, que é conflito mesmo. E o último módulo, assim, que eu pego bem na última fase, é um modo mais pessoal. Aí onde eu abordo bastante o lado gestão família, gestão pessoa, gestão lado espiritual, porque como eu posso estar bem profissionalmente, mas ser ruim um outro lado da minha vida, Sim. ter umas perturbações em algumas fases. Então, assim, a última fase eu costumo dar muitas leis do amor que eu coloco ali, devido à formação que a gente já tem também. Essa é quando eu fecho assim com chave de ouro eles, o lado querer melhorar ele num todo, não só como profissional em si, parte ali, mas a parte pessoa, eles têm aí. Por isso que são 7, nesse treinamento aqui, são 7 encontros, o total é 8, o 8º encontro ele é mais online, mas os 7 presencial comigo são em cima dessa didática. Maravilha. E aí tem também uma outra questão. Como é que você ajuda os participantes a identificar e superar esses desafios comuns que são enfrentados por líderes? Hoje nas empresas em si, o que eu vejo dos diretores, vamos falar assim, vamos falar da base em cima, diretores primeiro, depois líderes. Os diretores eles esperam contratar um bom gerente, um bom líder para que ele tome conta daquilo ali, Sim. como se fosse dele. Então tem uma pesquisa que ela fala de 12 tópicos, que às vezes eu passo essas para os líderes, e como você numera esses 12 tópicos. E a mesma pesquisa eu faço com os donos. Sim. E engraçado, a maioria dos líderes aparece assim, tópico número 1, um líder fazedor. Eu sou um líder fazedor e gosto disso, porque isso é importante. Ele acha que isso é importante. Enquanto o dono, o maior, diz assim, um líder visionário. Olha Ele só. quer alguém que tenha a visão do todo e não que fique às vezes na execução. Sim. Que pensem que nem ele. Não, eu preciso organizar isso aqui, eu preciso botar pessoas fazer aquilo e não aquele que vai fazendo. Cabeça de dono, Cabeça de dono, é isso. Até porque tem a questão da associação, né? Exatamente. A associação, pessoal, às vezes não está na família. A associação está num colaborador. Exatamente. E eu tenho que transmitir isso para ele, porque quando ele criou a empresa dele, ele tinha um jeito de lidar, um jeito daquilo evoluir. E depende de quem eu coloco na segunda base, que é as pessoas que vai me ajudar a conduzir, não tem o mesmo jeito, Sim. não tem a mesma visão minha. Não, a minha empresa ela é uma empresa preocupada com os meus funcionários. Em primeiro ponto, os meus funcionários têm que estar bem. Isso já é um estudo de Isso é um caso. estudo de caso, entende? Tem empresas que o patrão diz, não, primeiro bloco da minha empresa ali é os faturamentos. Então, primeiro a minha empresa vive de lucro, já são mais,
Entende? Só que eu tenho que transmitir isso aos gestores, o gestor tem que pegar isso muito claro dos donos para ele transmitir isso para a base. Claro. Porque às vezes um pensa nisso, o outro pensa nisso. Ah, é bom, mas não tem a mesma visão, a mesma didática. Porque vamos lembrar que quando aquela empresa surgiu, era o próprio dono que fazia tudo. Então ele tinha a essência dele em tudo. E essa é a essência que a gente tem que descobrir. E hoje, né, graças a Deus a gente é chamado para bastante trabalho. A gente vê aqui na nossa região que tem muita gente, que tem muitos bens, muitas empresas, e às vezes eles nos chamam para uma conversa só porque a gente não pode atender. Eles dizem, mas eu não acho ninguém para me ajudar a tocar o meu negócio, eu não acho ninguém que tenha a minha visão. Pois é. Isso, né? Isso dói de ouvir, Dói. né? E por um outro lado, tu vê muitas pessoas que dizem, me ensina a subir, me ensina, entende? Querem ganhar mais, querem. Então vocês têm que mudar esse olhar. É a mentalidade, Mudar né? esse mindset, isso aí. Esse mindset ele tem que ser todo programado. Exato. E ele envolve alguns fatores, né? Principalmente o autoconhecimento e esse processo assim de saber essa essência, sentir essa essência da empresa e do dono. E isso vocês encontram no treinamento de liderança assertiva, que é muito bem ministrado pelo David Cruz, que está aqui conversando com a gente. Eu queria te perguntar a respeito do equilíbrio entre teoria e prática, para garantir que os participantes tenham habilidades realmente eficazes com relação à liderança. A prática, vamos falar assim, por ser vivencial, por ser que eu confronto eles, né, no treinamento, eu tento usar, como eu já vivi os casos, então eu sei os casos de confronto. Nos jogos, eu simulo bem os conflitos. Olha só. Então, a simulação dos conflitos, ela é para dizer, Remo, de novo, coisa que a gente tem que mudar. Sim. E aí, esse vivencial do caso é o caso que eu trago, né, das empresas que eles vão abordar, eles vão ter isso dia a dia, só que eles vão ter que mudar a forma de enfrentar isso. Sim. Né? Um gestor, um líder, ele tem uma forma, uma abordagem de chamar o problema para mim. Não, o senhor pode deixar, eu vou reunir a minha equipe e eu dou jeito nisso aqui. E ele tem que chamar a equipe, ter a equipe na mão, dizer, equipe, vem cá, a gente andou fazendo coisa errada, olha aqui o que mais a gente vai melhorar. Mas ele tem que ter essa energia. Sim. Então, este vivencial... A palavra é energia, né? A palavra é energia. Da mesma forma que eles têm que saber que os donos, né, quando eu falo com os gestores maiores, a forma deles transmitir também, né? Porque a liderança está no meio, ela tem que ser esponja, ela absorve e passa de uma maneira diferente. Sim. Mas a energia de um dono dentro de uma empresa, a palavra dele tem muita força dentro de uma Exato. empresa, entende? Então, como ter essa energia? Tem horas que a gente tem que lá, uma hora aqui. Só que passar para eles, porque eu falo tudo dessa essência, desse vivencial, né? E os gestores, eles têm que ensinar, abrir, né? O mundo ele é aberto. Um bom mestre deixa discípulos. Sempre. Não se prende em informações, não se prende em conhecimento. Quanto mais você faz isso com mais uma pureza e uma clareza, mais as pessoas vão ter admiração por você. E lembrando a gente, né? Vamos falar assim, né? Os nossos primeiros empregos, a gente sempre tinha, eu quero ser que nem aquele gestor lá. É o ideal, o dono, né? Eu queria ser, esse cara tem uma força, ele fala, ele dá, esse cara é calmo, resolve o problema. E geralmente a gente lembra, né? A gente lembra inclusive do nome das pessoas que tiveram a oportunidade de conduzir a equipe por onde a gente trabalhou. A gente lembra, eu lembro do nome de vários, cara. Olha só. Eu falo muito para eles que números são números, claro, mostra o quanto a gente evolui. Sim. A empresa vive de faturamento, mas é o teu jeito, é a tua gestão, o teu jeito é o que vai ficar lembrado. Carisma, eles vão lembrar de ti, o teu carisma. Não, eu gostava daquele gestor, porque pelo menos ele era rígido, mas ele sabia conversar. Exato. Ele sabia ser claro com a gente, ele Comunicação, sabia... né, cara? Aqui que tá. Isso foi, assim, é fundamental que a pessoa saiba conversar com todos os públicos, com o liderado, com o patrão, todo mundo tem que ter o equilíbrio necessário para ter uma boa conversa, para saber puxar a orelha, para saber dar os parabéns. No módulo de vendas eu falo muito isso, né? Tem a forma de eu me portar com a minha energia. No módulo de comunicação, eu tenho o local correto de chamar a atenção, eu tenho o local correto de eu engrandecer.
Então, assim, são detalhes que fazem muito importante, faz muita diferença no dia a dia, sabe? Exato. E isso tem que ser vivencial, digo assim. Tem que ser na prática, tem que gostar de conflitos e resolver esses conflitos com harmonia. Para fechar esse primeiro bloco, pessoal, onde a gente está falando de liderança assertiva, quais são os resultados ou benefícios que os alunos podem esperar após a conclusão bem-sucedida do curso de liderança assertiva da Sina? Bom, Alan, eu vou dar um tópico aí nas últimas empresas que a gente fez, né? A gente faz esse trabalho dentro de algumas empresas. E quando chega na parte final, a parte de apresentação, entregar o diploma, o certificado, né? Então, meus encontros todos têm certificação também ao final. E às vezes lá, quando a gente vai fazer a parte final, assim, tá os donos, né? Os diretores que pagaram o curso, assim, e tá eu, assim, na outra ponta lá. Daí a pessoa vai dar o depoimento dela. E aí ela olha para o dono, não, agradeço, né? Por ter proporcionado isso a gente, entendeu? Mas assim, eu queria agradecer muito mesmo. Aí a pessoa fala, né, o que a pessoa cresceu dentro da empresa, que ela começou a ter outra visão, ela começou a se comunicar diferente em casa, o lado espiritual dela, ela não tinha e viu que perante o curso precisa ter. O lado familiar, o lado, né, se reconstituir nessas outras partes nossas, que é todo um contexto de um ser humano, Sim. né? Então, assim, eu vejo muito, graças a Deus, que essa é a minha essência, né? Minha essência, às vezes, não é mais muito, vamos falar assim, do processo, mas é pessoal, não profissional. O profissional lhe agrega, mas eu fico mais feliz quando eu escuto esse depoimento. Imagina. E isso é a nossa missão, eu acho, né? Fazer É o combustível. esse transbordo de eu transformei uma família melhor. Sim. Ele conseguiu ter paz e separar. Quando está em casa, estar em casa. Quando está na empresa, estar na empresa. Ele conseguiu enfrentar os conflitos, tanto dele interno quanto dos amigos, com calma e sabedoria, não aquela essência explosiva. Isso aí não tem preço. Eu digo, esse é o resultado, assim, quando a pessoa se dedica, né? Eu sempre falo, uma sala de aula tem 40 alunos e tem o mesmo professor e dos 40, 10, 12 fazem sucesso. A comunicação foi a mesma, mas a forma com que aqueles alunos acedem que eu quero mudar, eu quero isso, eu quero crescer. Escuta, isso faz diferença na minha vida, porque essa palavra, eu vou botar em prática. E aí a gente está ali para dar o suporte, sabe? E por isso que o curso ele é intercalado, semanais, porque daí a gente vai vendo a evolução. A evolução, sabe? Tem que ter esse tempo, né? Tem que ter esse tempo de maturação. É claro, porque tu vai, daí porque tu abastece eles com bastante, né, informações, vamos falar assim, então depois tem a prática. E a prática é o dia a dia. E você escutar também dos diretores, né, assim, bom, a equipe se uniu. Hoje eu vejo que a minha equipe tem uma outra visão junta, né? Hoje parece que eles se reúnem para resolver problema. Antes era um colocando, um brigando com o outro, eu falo. Né? Eu falo, que bom. Eu falo, isso é o gratificante escutando dos donos, né? Tipo assim, a união da equipe entender, porque eu faço o processo inteiro, né? Sim. Não só do setor. Assim. Então a gente pega a empresa do começo ao fim. Eu faço a gente monta uma empresa, a gente monta, né, nas dinâmicas, eu faço eles montar uma empresa, faço eles montar o custo para ver, prejuízo, e agora teu time perdeu. Exato. Se tu tivesse dono da empresa, tu ia mandar a gente embora, não ia? É prático mesmo. É prático, entende? Legal. E aí é o dinâmico de um processo, né? Sensacional. Pessoal, a gente, nesse primeiro bloco, falou de liderança assertiva. No segundo bloco, que eu te convido a ficar aí para acompanhar, nós vamos falar do curso de terapia do autoconhecimento e saúde mental, que o David Cruz também coloca aí à disposição aqui na região do Vale Europeu. E tem tanta coisa interessante aqui para a gente abordar, inclusive programação neurolinguística. Para você que está aí do outro lado, fica aí, não saia, já voltamos. Um abraço. No estúdio do Valor Entrevista, David Cruz, da Sina Consultoria e Treinamentos. E neste segundo bloco, nós vamos falar do curso de Terapia do Autoconhecimento e Saúde Mental. Pessoal, o papo está sensacional para você que esteve aí no nosso primeiro bloco. Muito obrigado. Já deixa o comentário. Se faltou perguntar alguma coisa, comenta aqui embaixo que ele com certeza vai responder para você. Vamos lá. David, como a Sina Consultoria e Treinamentos aborda o tema do autoconhecimento em sua abordagem terapêutica? Vamos lá.
A abordagem terapêutica em si do saúde mental, não voltando ao bloco anterior em si, como eu falo de gestão de conflitos nas empresas, devido a anos gestando conflitos, eu percebi que dentro das empresas as pessoas tinham muito essa... A gente na PNL fala muito de um mapa não é o território, né? Então, coisas que trazem e fica ali que não mudam o jeito, não se reprogramam, e aí aquele modo de lidar com aquelas situações ficam mais difíceis, né? Tanto que, por eu dar palestras também dentro das empresas de saúde mental, tanto agora eu tenho mais uma, agora no próximo mês, e aí a gente aborda isso. Vamos falar de empresas, vamos falar de saúde mental, vamos falar de terapia de autoconhecimento, que tudo engloba. Você sabia, Alan, que... Exemplo, né? Vou dar um exemplo muito prático aqui, né? Uma pessoa em uma família, vamos falar assim, de 3, 4 pessoas, uma pessoa ela começa a receber um pouco de pressão a mais no serviço, não consegue lidar com isso, e às vezes ela tem aquela pressão de umas dívidas financeiras, e aí ela recebe essas duas pressões na mente dela e ela não fala, e ela tem que suprir, e ainda o patrão, o gestor chega dando uma pressão um pouco a mais, e ela começa a ficar doente, ela começa a não ter vontade nem de ir, porque não parece que não adianta, tudo faz errado na empresa, mas ela precisa ir trabalhar, porque ela tem uma vida trancada, e ela começa a se fechar e isso começa a ficar na mente dela. Sim. De repente, esta pessoa, ela entra num quadro de depressão, ou ela, né, um burnout, vamos falar assim, ela dá uma pirada, ela chega no extremo dela e ela tem um estouro, vamos falar assim. Esta pessoa para se tratar. Essa pessoa parando para se tratar, essa empresa não produz, ela não produz, a empresa precisa colocar alguém no lugar dela. Claro. Ela parando para se tratar, automaticamente na casa dela pode ser que uma renda diminua. Aí, ou pode ser que depende do tratamento, alguém tem que parar para cuidar dela. Já 2 rendas Já menos. é 2 rendas menos. Automaticamente essa pessoa vai que ela tem filhos, né, pequenos, e aí uma mãe dela ou uma irmã dela tem que vir ajudar porque a outra pessoa da família tem que ir trabalhar. Aí eu já envolvi uma outra família. Que bola de neve. Você entende como isso ele acaba num todo, Sim. juntando muitas pessoas em um problema que, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que ter muito respeito com isso, cuidar quando as pessoas estão, né? Tem que ter esse cuidado, a gente tem que cuidar disso, porque envolve mais gente. Envolve toda uma energia de uma casa que cai, envolve um gastos com remédio, envolve... Entende como eu tenho que cuidar da minha saúde? Isso em tudo, porque eu vou render no serviço se eu tenho uma saúde boa, eu vou ser um bom pai se eu estou em casa, os meus amigos vão querer estar comigo. É todo esse processo de energia. Só que eu tenho que ter um cuidado com todos esses conflitos que eu tenho. E às vezes, né, eu tenho um relacionamento ruim em casa, abusivo, eu venho para o trabalho e aqui, às vezes, naquele dia também está meio ruim, né? Ou vice-versa, eu tenho no serviço em si, eu tenho uma pressão muito forte que eu não sei lidar com isso, chego em casa, estouro com a família. Olha só como a saúde hoje mental, e hoje a gente tem que ter um grande cuidado com esta arma aqui. Ela nos desfoca, ela não faz a gente se comparar muito. É todo um processo que, quando a gente aborda esse fato, por isso que nesse curso que a Sina faz, que eu faço com as pessoas, tanto que ele é um curso bem é menor, vamos falar assim, menos pessoas, porque na verdade é uma terapia mesmo. Eu ensino para elas o processo, por que acontece isso dentro da mente, e a gente vou aplicando com elas. Eu vou trazendo ela para frente, sempre no máximo 10 pessoas, eu costumo fazer em 6, 8, porque são sessões que a gente faz, né? E eu já passo, porque o interessante é eu ensinar para ela na prática, porque automaticamente quando ela aprende ali, em casa muda. Com certeza. Tudo muda. Então, assim, como a gente já faz trabalho em 2 clínicas, né? A gente já vê muitas situações dessas. E, tipo assim, tem casos que os médicos levam a um ponto e eles, David, preciso da tua ajuda. Sim. David, Socorre aqui. socorre. Então, tem coisas que não é comigo, tem coisas que a gente vê. Não, a fisiologia a gente tem que cuidar. Porque são 3 pontos, né? Corpo, mente e espírito. Exatamente. Tem coisas que quando eu pego casos muito grandes, eu digo, não, primeiro a gente tem que tratar a fisiologia aí. Você
tem algum problema aí fisiológico. As energias, as vitaminas. Então tem todo esse processo. Hormônios. Os hormônios. Hoje, assim, é muito... né, não vou falar caso clínico aqui, mas hoje na clínica, Alan, quando a pessoa entra, eu tenho que filmar ela inteira. Né? E ali tu já tem uma boa, né? A pessoa já vem, né, meio depressiva, já vem olhando para baixo, já não se cuida na sua vestimenta, nos seus cabelos. Ela já vem, que ela já foi, às vezes, em outro profissional e já Tá está à base de desacreditada. muito medicamento forte. E foi dado o medicamento, mas não foi a fundo no problema. Na Mental. cura da ferida, na raiva tirada de dentro, na pedida de perdão ou na mágoa que alguém, gente da família. Inclusive, a nossa próxima pergunta ela vai nesse sentido aí, que é o seguinte, ó, quais são as principais técnicas ou ferramentas utilizadas pela Assina para promover esse autoconhecimento e a saúde mental dos seus clientes? Os tópicos que eu uso nesse tratamento, vamos falar assim, né? Nesse curso, que é um tratamento de saúde mental, eu uso muitas ferramentas de PNL, né? Na psicologia em si, mas eu uso o autoconhecimento em si, né? As ferramentas de autoconhecimento, pessoas se conhecer melhor. Constelação sistêmica familiar eu uso muito também. Então, assim, eu tenho uma abordagem de ferramentas que eu mostro, né? O Setênio é um estudo da linha da vida, Sim. que é um estudo que a gente tem que aprender já logo no início, saber em que fase que eu estou da vida. Então, assim, eu começo pelo setênio para a pessoa entender em que fase que eu estou da vida. Né? Depressão, Alan. Depressão com um jovem de 14 anos. Depressão com um jovem de meia idade de 30. Depressão de uma pessoa de 60 anos, 50. Tudo é depressão, mas eu tenho a fase, a palavra é depressão. Mas se eu não entender o primeiro, o jovem que botou muita expectativa nos pais ou aqui, mas ele não viveu nada da vida ainda, ele não sabe nada, é porque a expectativa dele ainda está aqui no início. Se ele não olhar aqui e não curar, e não dominar ele, que ele que escreve a vida dele para frente, ele pode parar aqui. Entendi. Que ele acha que ele já decepcionou ou ainda está com aquelas más reprogramações, vamos falar assim. Depressão em meia idade, vamos falar assim. A pessoa colocou muita expectativa até nela mesma. Meu Deus, estou chegando com 30 anos e, não consegui ainda realizar aquele sonho. Eu acho que eu ainda não casei, já tentei 2 e não deu. Será que nunca ninguém vai me querer? Não tem filhos? Não, meu Deus. Mas tem toda uma vida e tem já algo que já passou pela vida que pode levar de carga positiva. E às vezes ela se frustra com ela mesma e ali pode, né? Mas, David, o que tu me fala de um senhor de 60 anos que já passou por tudo, que deu 5 filhos, às vezes tem até empresas, tudo, e essa pessoa entra em depressão. É uma outra forma, a depressão da idade maior que a gente fala, é uma depressão já de não se sentir útil. É a questão do propósito, né? Porque quando você está na caminhada da vida... Você está com que idade, David? 45. 45. Eu vou fazer 45 agora em março. A gente está na caminhada da vida, tem todo um gás, né? Porque tem que sustentar a família, tem que dar conta das coisas, tem que realizar os sonhos, tem que viajar, tem que, lazer, essas coisas todas. Você chega aos 60, olha para trás e realizou tudo, tem essa questão do propósito. Isso. E agora? Aí tu agora? tem que se reconstruir. Isso. Se reconstruir. Engraçado, eu tô com o Valor Entrevista tem 7 anos. Nesses 7 anos, eu olho para trás, a melhor coisa que me aconteceu foi produzir o trabalho aqui nas redes sociais. Por quê? São pessoas novas que eu recebo, são pautas diferentes, conteúdos diferentes, e isso me mantém todo o tempo ativo. E é uma coisa que eu faço aqui, ó, sentado, conversando, e quantas? Mais de 900 pessoas já passaram aqui. Então é sempre programação mental mesmo. Exatamente. E olha isso que você acabou de falar. É isso que quando a pessoa vem, ela vem o quê? Ela vem, vamos falar assim, sem propósito, sem sonhos. E eu tenho que fazer alimentar ela ter um outro propósito, ela voltar a ter sonhos, ela voltar a querer ser grande, a voltar a construir algo. Aqui a pessoa começa a focar. O viver que a gente fala, eu estou vivo, eu estou ativo, eu tenho a minha energia. Só que quando parece que eu não sei, eu não tenho, não quero a energia. E onde a gente aplica a PNL nisso tudo? Porque é a nossa próxima pergunta. A PNL é uma das ferramentas
Aí eu uso muito PNL, a minha formação master, eu sou em PNL, e a PNL ela toda vem da programação neurolinguística que diz que o mapa não é território. Exemplo, as historinhas da vida que são contadas para mim, no meu início da minha vida, e eu acho que aquilo ali é uma verdade absoluta, né? As programações feitas no começo da minha vida, que diz que é quando alguém mostra para ti um mapa de cima, ó, aqui essa cidade é assim. É assim, é. E quando você cai na cidade e começa a afundar e ver, opa, não é assim, mudou. Mas eu ainda acredito que ela era. E assim é. Foi colocado alguns programas na nossa mente, antigo, e a gente diz que aquilo ali é uma verdade absoluta. E eu tenho que reprogramar, porque o mundo muda, a gente evolui. Se eu vim falar para ti aqui de física quântica, se eu vim falar para ti aqui de mitos ou colocados na nossa infância, vamos falar da nossa vida em si. A física quântica ela fala muito, né? A energia é uma só, né? Então, mas em que frequência que eu estou nessa energia? A onda é uma só. Exato. Né? Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então a gente fala, mas pedir ao Pai. A gente não pede direito, a gente não coloca essa energia direito nisso. Então, às vezes, eu estou numa frequência muito baixa que eu não atinjo, mas isso vem. Eu tenho que transbordar, eu tenho que abrir. A energia, ela não para. A física quântica fala muito isso, a energia não para, ela condensa. Olha só. Eu estou direto em dinâmica. Você acabou de falar, estou direto falando com, então você está direto numa energia. Mas se eu parar, a energia ela não para, ela vai se tornar uma energia ruim, condensada dentro de mim. Mas ela não tem, ela tem que girar, eu tenho que ensinar, eu tenho que trabalhar isso fora. Eu tenho uma frase, que água parada apodrece. Exato. E água nada mais é do que energia. A PNL, e daí o que a PNL faz? Ela faz toda essa reprogramação, porque a PNL ela tem várias ferramentas dentro dela, né? As histórias em si, quando eu mudo um mindset, que eu mudo um programa, primeiro a gente vai a fundo e descobre por que dinheiro para ela é tão difícil, a palavra dinheiro é tão castigado. Porque se a gente for ver lá na infância dela, o dinheiro foi muito difícil, chegou muito difícil. Os preconceitos, os tabus para com as mulheres, isso hoje tem muito. Sim. Mas por quê? Porque diz que o pecado entrou no mundo, né? Que coisa, né? Então tem todo um bloqueio, tem todo um de eu não viver, de eu não fazer a vida ser uma outra gestão, porque eu tô com aquelas minhas primeiras histórias, que aquilo ali era uma verdade absoluta. É. E a gente tem várias, né? Vamos falar dentro da PNL, usa a hipnose também, né? Que nada é mais é do que tu reprogramar a pessoa concentrada em você e você fazer essa troca, tirar isso. Só que olha como é interessante isso aqui, Alan. Como eu vou pegar um HD que já está cheio de coisas ruins e eu quero acrescentar novos programas? Eu sou obrigado a desvaziar ele. Então essa é a limpeza. Eu sou obrigado a pessoa entrar em contato com aquilo ali, ela desvaziar, tirar essa raiva, tirar esse rancor e dizer, eu quero um novo propósito. E aí a gente bota um novo programa. Aquilo lá aconteceu, mas você tinha aquela idade, você não tinha como se defender. Você estava naquela época, hoje é outra. Hoje você já tem uma experiência, já tem uma bagagem e a gente vai para um processo de escrever uma nova história. Você vê, a nossa próxima pergunta ela vai justamente nesse sentido, que é o seguinte, ó. Como é que você lida com as questões específicas relacionadas à saúde mental, à ansiedade, depressão e estresse? Como que a gente reprograma tudo isso? Esses tópicos, só essas frases que você falou ali, dessas palavras, são as palavras hoje que estão em alta, né, no mercado das doenças, vamos falar assim, né? A PNL, não só a PNL, todo o tratamento em si que a gente faz, quando eu começo, tem leis naturais. Alan, um exemplo aqui. Essa sua rua, vamos falar que essa sua rua na frente da sua casa fosse uma mão única. Né? Mas eu quero ir ali, naquela ou próxima rua acima. E se eu não tenho conhecimento, claro, se não vir carro eu vou tentar ir. Mas se eu for e vier carro, eu vou ser prejudicado. Se vir um guarda, eu vou ganhar uma multa. Mas ela tem uma lei. A lei sistêmica, a lei da vida, a lei
Então, se eu aprender a ler, eu vou dizer, opa, não é aqui. Então, se eu fizer a volta, vai ser muito mais saudável. Exatamente. Eu faço com calma, eu faço com garantia, eu faço com paz interior isso. Ah, dá um... Não, mas essa lei que eu tenho que seguir, a lei da bondade. Exato. Então, em todo o sistema, ele tem isso. Ansiedade. Vamos gastar 80%, 70% da nossa energia no hoje. Vamos olhar 10 para frente e recuperar 20 do passado. Já é um excelente começo. Entende? Aqui é hoje, porque é hoje que eu escrevo o meu futuro. Só que é hoje que eu tenho que gastar a minha energia. E a ansiedade em si estar. Eu gasto 80 num futuro que eu ainda não sei e fico aqui com 30, 10 aqui, ainda se eu não fico ruminando 20 do meu passado. Exatamente. A depressão, olha ao contrário, olha a depressão. A depressão é 80 num passado, 10 ou 20 num presente e 10 ou 20 vamos falar num futuro, que eu nem acredito mais que tenha mais 10, porque eu estou parado no hoje, eu não quero mais porque eu estou preso no que aconteceu no meu passado. E tudo isso traz o estresse. Tudo isso é o estresse. O estresse é a pressão de um todo, né? O mental muito sem uma ação, sem uma tomada de decisão correta, né? Coerente, vamos falar assim, porque eu estou numa pressão às vezes do que o mundo me coloca, como isso é certo, como agora a moda é fazer isso, e aí eu quero alcançar isso, só que parece que eu nunca estou satisfeito, daí eu fico nessa agilidade, e ainda eu tenho, né, a minha vida familiar, ainda eu tenho meus estudos, a minha pressão no trabalho, e aí eu tiro tudo isso. Não, mas eu queria, e parece que eu não alcanço, e fico estressado, e parece que eu não resolvo a minha vida, em nenhuma parte. Então eu estou toda a vida... Eu nunca estou aqui, eu sempre estou lá. Quando eu estou em casa, eu estou pensando no trabalho. Quando eu estou no trabalho, eu estou pensando num problema em casa que eu não resolvi direito. E quando eu estou no meu lazer, que lazer eu nem tenho, porque eu vou lazer, nem posso ir para o lazer, porque eu tenho que agora resolver o outro problema. Que coisa, né, cara? Isso é ser humano? Não dá para viver assim. Pessoal, a gente está conversando com o David Cruz, da Assina Treinamentos e Consultorias. Aliás, que papo sensacional. Obrigado. Deixou muito rico, ainda mais o trabalho que a gente faz aqui no Valor Entrevista. A nossa próxima pergunta, ela vai no sentido dos resultados e os benefícios que os seus clientes podem esperar ao participar do curso de terapia do autoconhecimento que é ministrado pelo David da Assina. Os benefícios eu trago para esse curso, eu trouxe, né, para esse curso em si, o que eu vivo nos meus consultórios. Então, assim, o que eu detectei nesse tempo que a gente atua, né? Eu atuo em 2 clínicas, uma clínica em Luiz Alves, lá a gente recebe também algumas pessoas que fazem tratamentos de câncer, sabe? E aí, quando vem para mim algumas situações que a gente vai resolvendo, reescrevendo algumas histórias, né? Tudo vem de células negativas. O câncer vem, né? Que ele não produz mais positivo, sem as negativas. E às vezes, né? Tem que matar tudo para ver se a positiva alimenta. E em alguns tratamentos lá, eu vi que em 4 sessões, 5 sessões, as pessoas tinham uma transformação muito rápida. Claro, eu apliquei uma minha metodologia em todas as técnicas que eu vou usando, né? Então eu resolvi tirar isso agora e fazer em mais, tipo assim, mais gente essa mesma terapia, vamos falar assim. Quando eu falo mais é no máximo, né, 6 a 8 pessoas, porque como ele é um tratamento em si, a pessoa vai fazendo e você quando escuta outras histórias, você vê, meu Deus, achei que a minha era difícil, mas né? a dele é mais difícil que a minha. A gente sempre tem essa sensação, né? E aí quando eu trago isso agora para o curso, eu quero fazer a mesma didática, que eu vi a transformação das pessoas, e trazer agora em grupo, digamos assim, porque aí eu posso pegar mais, vamos falar assim, um processo, baixa-se, vamos falar em custo, baixa-se um pouco o custo para a pessoa, né? E ela fica já com um programa feito. Eu ensino ela dentro de um programa. E como eu vou ensinar também, não só ela se descobrir, mas da onde vem isso, e qual ferramenta, se um dia ela puder precisar usar, estar aqui ou ela estudar, se depois ela ajudar a sua própria família, a gente já ensina tudo, né, num pacote em si. E eu vejo que isso é muito gratificante. Eu falei, a gente analisa desde a postura quando a pessoa chega na primeira consulta até... Tem situações que quando chega a 4ª consulta, diagnóstico, né? Eu falo à pessoa assim, você lembra
quando você entrou aqui o primeiro dia, como você estava vestida? Eu vou dizer como você estava vestida. Você lembra como você... Desde o vestimento, desde o resultado, né, a pessoa a última já vem, mas né, mulheres mais maquiadas, os homens já vêm mais firmes. Doutor, eu acho que eu não preciso mais, porque agora eu já me resolvi com aquilo lá, eu né, pedi perdão para meu filho, eu estou tomando posse de mim agora, eu agora estou tomando posse do meu serviço, do que eu tenho, minhas obrigações, entende? Que coisa O processo familiar tem um módulo final que eu atuo muito que é com família, né? Tanto que ele é um processo de imersão esse. E o curso em si ele é uma imersão, é uma sexta à noite e ele vai até um sábado o dia inteiro. Vamos falar assim, na sexta a gente abre um pouco das lagunas e sexta a gente vai curando elas num processo da metodologia, mostrando isso aqui com essa ferramenta, isso aqui com essa ferramenta, com essa ferramenta, com essa ferramenta. E né? de maneira prática. Prática. Por isso que ele é uma imersão prática, né? Se fosse consultório, claro, na clínica que não atende, então tem as sessões que a pessoa vai. Mas assim é um modo assim, um pouco mais rápido da pessoa se autoconhecer e fazer aquele primeiro reabastecimento daquelas energias, colocar um propósito, né? Ter uma visão um pouco diferente daquele primeiro momento em que ela chega, né? Cara, que papo sensacional. Obrigado pela oportunidade de contar mais uma vez, de te rever, saber que tá tudo bem. Juntos. 2024 é um ano que está só no começo, então tem muita coisa para trabalhar. A gente sempre tem de praxe aqui o pedido aos nossos convidados para que deixe uma mensagem às pessoas que você ama. Então, a lente do Valor Entrevista é tua, fica à vontade. Manda um abraço aos teus clientes, às pessoas da tua família. Agradecer, né, a princípio a Deus, né, minha esposa, minhas filhas, né, os meus pais, as pessoas em minha volta assim que me abastecem, vamos dizer assim, ou são os suportes, né? Aos empresários que confiam em mim, né, às vezes as suas equipes confiam em mim, a mim ajudar eles nas tomadas de decisões. Aos meus clientes da clínica, eu sou muito grato a todos eles, eles saibam que eu aprendo muito mais do que eu ensino a cada caso, de família, a cada caso pessoal, então eu sou muito grato a cada pessoa em si que chega na gente após um treinamento, ou um jovem em si, né, ou até uma pessoa de idade que diz, eu achei que eu não era capaz de fazer um curso e fiz, e sou muito grato a todas as pessoas que convivem comigo, que deixo aqui meu abraço, meu carinho, que nem eu escrevo lá, né, contem comigo, né, estou à disposição, sempre tenho meus 2 contatos ali. Então, assim, eu sou muito grato a Deus e aos amigos. Eu falo, né, quem tem Deus e tem amigo tem tudo, né, o network, né, eu tenho, né, a nossa amizade, a gente já se encontrou em vários lugares, em vários eventos, né, sempre vejo você brilhando lá também, então eu sou muito grato pela oportunidade que você dá, não só a mim, mas a todos os profissionais aqui da região, né. Eu falo que eu não quero ter, sei lá, 1 milhão, não, eu quero conseguir fazer o meu dentro da minha região. Eu não tenho como eu abraçar tudo, mas vale eu ensinar as pessoas. Cristo, eu falo assim muito, Cristo fez isso, né? Sim. Eu ensinei 12, que 12 ensino mais 12, mais 12. Assim Essa é a lei que tem que reger, né? Todos somos irmãos, um pai. Obrigado, Ana, mais uma vez pela oportunidade. Cara, eu que te agradeço, de coração a oportunidade. É o nosso segundo vídeo. Esse vídeo ele é exclusivo. Foi um vídeo que nós abordamos 2 temas tão importantes, né? Liderança assertiva, saúde mental. E para você que acompanha o Valor Entrevista, vocês tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho do David Cruz. Muito obrigado à Assina Consultoria e Treinamentos. Muito obrigado a você pela presença. E para você que está aí do outro lado, já deixa o seu like, compartilhe o nosso vídeo e vamos impactar ainda mais na vida das pessoas, porque é para esse o sentido que nós estamos aqui. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Um abraço. Abraço, fique com Deus.